Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa Deus fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Vamos orar. Graças te damos, ó meu Deus amado, por a tua gloriosa palavra, que nos fala nessa noite sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em o nome de Jesus, esteja nesse momento despertando essa igreja, em o nome de Jesus, para orarmos, para sermos fortalecidos pelo poder de Deus, em o nome de Jesus, que venhamos sermos nessa noite despertados por intermédio da tua palavra, estimulados a orar, assim como o Senhor nos aconselha na sua palavra, que é um dever de nós orar sempre e nunca esmorecer. Se estamos cansados, renova nossas forças nessa noite, em o nome de Jesus, para prosseguirmos, Senhor Jesus, e que venhamos ter prazer em conversar com o Senhor, que ao orar nós venhamos ter alegria, venha ser prazeroso, não venha ser um fardo, mas venha ser algo gratificante, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar e vamos escutar a palavra do Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Então, no versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola. Então, quem é que está falando? É o Senhor Jesus, né? Então, nesse versículo a gente vê bem exemplificado que Jesus que está falando. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, quem é que está falando nessa noite por intermédio da sua palavra? É Jesus, né? Então, Jesus nessa noite está falando com cada um de nós. Então a gente sai de casa e vem para cá para ouvirmos o que o Senhor quer falar conosco. Então chegamos aqui, o Senhor diz para nós nessa noite, por intermédio da sua palavra, né, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então não é uma opção que Jesus está dando para nós, se sobrar tempo ou quando você quiser. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz que é um dever, né, de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, Hebreus fala que Deus não se compraz naqueles que retrocedem, né? Então, Deus não se agrada naqueles que retrocedem, aqueles que param. Então, é isso que ele requer da sua igreja, né? Nós orar sempre, como o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar, né? Então, é isso que o Senhor requer da sua igreja, né? Romanos 12 também fala: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverante, né? Então, tem três ordens de Deus aqui, né? Regozijai-vos na esperança. O que quer dizer isso? Alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? A esperança da volta de Cristo, né? Então temos que ansiarmos com com a volta de Cristo, como o pastor Ademir leu no início, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Então, o reino dos céus está tão próximo, meus irmãos, né? Porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E vamos dizer assim, quantas gerações já passaram de lá para cá, né?
A palavra de Deus, ela nos diz em Pedro, né? 2 Pedro 3:8 em diante, que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, né? Então, vamos dizer assim, então passou 2000 anos, para Deus é como se fosse 2 dias, né? Então está próximo, né? Então é isso que Deus, ele chama nós, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por que Jesus fala sobre isso? Ele está falando, complementando ao capítulo 17, que fala no versículo 20 em diante, né? Lucas 17:20 em diante, ele fala da vinda do reino de Deus, né? Então, ali no versículo 20, Lucas 17:20, interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, Deus já reina no nosso meio, né? Deus já está reinando, Jesus já veio e está em nosso meio, né? Era isso que ele queria dizer naquele tempo, né? O reino de Deus está dentro de vós, ele está entre vós, e vocês não estão entendendo, né? Então, aqui Jesus fala que Jesus já está no nosso meio, né? E fala da volta de Jesus também, né? Continuando, diz assim: a seguir dirigiu-se os discípulos: virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, não vede nem os cigais, porque assim como o relâmpago reluzindo brilha a uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, como o relâmpago ele brilha de um canto ao outro, está dizendo, se alguém falar para você que Cristo está aqui, Cristo estiver ali, não siga, não dê exemplo, não vá atrás. Mas ele diz assim, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Então, Jesus está dizendo, nada isso vai acontecer sem que primeiro ele seja rejeitado por essa geração. E daí, diz no 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. Então aqui vimos que parte dessa passagem já se cumpriu, né? Quando a palavra diz ali no versículo 25, importa que ele padeça por muitos e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus, ele foi rejeitado por essa geração, ele veio no nosso meio e ele foi rejeitado e morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então essa primeira parte já passou e agora já aponta para essa segunda fase, né? Que Jesus vai voltar a segunda vez, né? E no versículo 28 diz que como aconteceu nos dias de Ló, mesma coisa, comiam, bebiam, casavam e vendiam, plantavam e edificavam, né? Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, né? Então, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, vai ser a vinda do Senhor e Salvador Jesus, né? Então não sabemos, né? Como eu falei de Jesus até aqui, quantas gerações já passou, e vamos dizer assim, entre aspas, as pessoas podem dizer, mas Jesus não veio. Sim, mas e para aquelas pessoas que já partiram, né? Só está aguardando, Hebreus 9:27 diz, está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo, né? Então, para aquelas pessoas que já morreram, né? Jesus já veio, né? Está aguardando só o dia do julgamento agora. Então, por isso que ele complementa essa passagem da vinda do reino, né? Com essa parábola do juiz iníquo, né? Por isso que ele diz, né? O dever de orar sempre, nunca esmorecer, né? Porque não sabemos a hora, né? Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, no tempo de Ló, a mesma coisa, né?
Até que, de repente, né, Deus veio e salvou aqueles que estavam dentro da arca, né? Então, quem é que está dentro da arca? Aqueles que estão em Cristo Jesus. No Noé, no Ló também. Quem é que foi salvo? Só Ló, a esposa e as duas filhas dele, né? A esposa, ela foi salva por um tempo, dali, na metade do caminho ela olhou para trás, né? Então, e virou numa estátua de sal. Então, aqui nós temos que permanecer até o fim. É isso que ele diz no 18:1, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, se nós temos orado por alguma causa, temos que permanecer orando, né? Ah, mas eu não vejo o resultado. Continue orando. Que nem o pastor Ademir falou esses tempos, que ele orava anos por uma familiar dele, né? E ele, não, vou parar de orar, que não se converte mais. Né? E o Espírito Santo fala, não pare, né? E é assim que tem que ser conosco, né? Então, quantas vezes nós perdemos a nossa bênção por desistirmos de algo, por não sabermos esperar, né? Então, Jesus está dizendo o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca parar, nunca a retroceder, nunca diminuir a intensidade, mas, pelo contrário, aumentar a intensidade, como foi cantado nesse louvor antes, né? Restaura o primeiro amor, né? Então, a gente, quando está no primeiro amor, a gente sempre está querendo mais, né? E é isso que ele está dizendo aqui, ó, o dever de orar sempre, nunca esmorecer, né? Então, quantas pessoas ao longo da caminhada, eles caminharam por um período e ao longo da caminhada esmoreceram, né? Não tem mais prazer em buscar o Senhor, não tem mais alegria em conversar com o Senhor, né? Então, por isso que temos que olhar sempre para a palavra, né? O que Deus está dando uma opção para nós nessa noite? Não, Deus está dando uma ordem para nós, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Eu estava vendo Isaac ele tinha 40 anos de idade quando ele casou, e ele orou 20 anos para que tivesse um filho. Abraão pede para buscar uma mulher para ele que fosse da parentela dele, né? Então, já foi uma escolha assim a dedo, né? E o servo, ele vai pelo caminho e ele pede a Deus confirmação para que ele achasse a mulher para o filho de Abraão, para Isaac, né? Conforme a ordem de Abraão. E ele vai e Deus confirma. E quando vem, eles se casam, a mulher é estéril, né? E ele orou por 20 anos. E quando Deus concedeu um casal de gêmeos, né? É o Jacó e o Esaú, né? Então, tudo no tempo de Deus, né? Mas ele nunca parou de orar. A Bíblia diz que ele orava por a sua esposa, né? E em 20 anos ele conseguiu, né? O José, quantos anos demorou José? José, 13 anos do sonho que ele teve, né? Às vezes nós temos orado, né? Por algo, né? Começamos a orar uns dias, um mês, um ano, e talvez desistimos de orar daquilo, né? Se nós olharmos para a Escritura, né? Quantos anos essas pessoas oraram e eles esperaram no Senhor, né? Então, é isso que nós temos que fazer, né? Então, se você está orando por algo nessa noite, não floche, continue orando, embora você pareça demorado em responder, né? Então, não se preocupe, continue orando, né? É o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, vamos continuar orando e no tempo certo o Senhor ele vai retribuir a cada um. No versículo 2 ele diz, aí agora ele começa, né? Exemplificar essa mensagem. Então, resume toda essa mensagem aqui no versículo 1, né? O que Deus fala para a igreja nessa noite? Que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí, Jesus, ele deixa sempre bem claro o que ele fala. Ele deixa uma parábola agora para exemplificar, né? Então, vai dizer, Jesus, mas eu não entendi o que o Senhor diz, então vou te explicar mais. Ele conta essa parábola, ele diz assim, ó, havia uma cidade, um juiz, que não temia Deus, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disso disse consigo: bem, eu sei que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então aqui ficou bem claro, ele está dizendo que numa cidade tinha uma viúva que vinha a ter com o juiz e dizia: julga minha causa. E o juiz quieto, né? Julga minha causa. Toda vez que ele encontrava o juiz, né? E ela julga minha causa, né? Então está falando aqui, ó, que ela nunca desistiu de buscar aquilo que ela precisava, né? Por isso que ele diz lá no versículo 1, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Né? Então, ela não esmoreceu, ela poderia pensar assim: mas eu não tenho advogado, eu não tenho marido, eu sou viúvo, o marido morreu, né? Não sei se tinha filho, não fala, talvez não tivesse filho, eu não tenho ninguém para pelejar por mim, esse juiz não vai ouvir minha voz, né? Mas ela não, né? Ela foi perseverante. Por isso que Jesus explica, né? Ele diz assim: ó, dever de orar sempre, nunca esmorecer. Eu vou contar uma história, diz Jesus, né? Havia esse juiz e essa viúva. Essa viúva, toda vez que encontrava o juiz, ela: julga minha causa. Eu parece que imagino assim, né? O juiz chegava no mercado, encontrava a viúva: juiz, minha causa. Aí saía dali, ia lá na farmácia para ver: juiz, julga minha causa. Né? Ela nunca afrouxava, né? E é isso que Jesus requer de nós, né? Sobre o dever de nós orar sempre e nós nunca esmorecer. Vamos continuar aqui. No versículo 6, aí Jesus diz assim: ó, então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Né? Então está dizendo uma pergunta, né? Aqui uma interrogação. O que você acha? Não vai fazer Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-lo? É claro que Deus vai fazer justiça, né? Ele diz no versículo 8, ó, digo que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele está dizendo assim, ó, o que você acha? Será que Deus vai fazer justiça? Sim, aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Deus vai fazer justiça, né? Deus, embora pareça demorado em atendê-lo, né? A viúva, ela achava que estava demorado, né? Muitas vezes nós achamos assim, que parece que está demorado, parece que Deus não nos ouve, mas no tempo certo, Deus ele vai nos atender, né? Então, por isso o dever, é um dever de orarmos sempre e nunca retroceder, né? Então nunca podemos parar de orar, temos que continuar orando. Mas eu orei até agora por fulano, beltrano e nada acontece, ou por essa causa. Continue a orar, continua. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E Deus, ele faz a parte dele, né? Então, viu o que Deus diz aqui? Aqui é o próprio Deus falando, né? Ele diz assim, ó, embora pareça demorado em defendê-lo, né? Então, muitas vezes pensamos que parece demorado em atendê-lo, mas não, está tudo no tempo de Deus. Então, no 8 diz: depressa lhes fará justiça. Então, no momento que clamarmos e esperarmos, por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina, né? Seja feita a vossa vontade, né? Então, a vontade de Deus, o tempo de Deus, né? Tudo aquilo que nós pedir a Ele, nós temos que dizer: Senhor Jesus, segundo a tua vontade, né? Nós não sabemos o que é melhor para nós, né? Romanos 12, 2 diz, né? A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, né? Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e não recebemos, né? Por quê? Porque aquilo não era melhor para nós. Porque muitas vezes também os nossos pedidos, eles não estão alinhados com a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes nós não sabemos pedir a Deus, né? Então, muitas vezes o próprio silêncio, já é uma resposta de Deus favorável
a nosso favor. Por quê? Porque Efésios 3:20 diz que Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Eu sempre falo para vocês já viram falar, que uma vez eu orava tanto para mim enganjar no quartel, para mim ficar, né, com aquele período do soldado EV para o soldado NB, aqueles 7 anos ali. E não foi assim, não fiquei, né? Mas Deus preparou no outro ano eu passar no concurso, né? E graças a Deus, né? Então, vamos dizer assim, depois de uns 15 anos que eu fui entender, ainda bem que eu não fiquei, ainda bem que Deus não nos deu aquele pedido que eu tinha pedido, né? Porque não seria bom para mim naquele momento, né? É que nem, vamos dizer, uma criança, se pede um carro para o pai, né? O pai vai dar um carro? Não vai dar, porque a criança, aquele carro, ela não vai saber usar, ele não vai saber desfrutar, e aquilo talvez vai ser um perigo para ele, né? Então, assim é conosco, né? Então, tem algo que muitas vezes nós pedimos e não está alinhado. Por isso nós temos, Senhor, se for a tua vontade, essa é a oração que agrada a Deus. Quando nós oramos, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, faz a tua vontade, o desejo, Senhor, do meu coração, o desejo da igreja, né? O desejo dos meus irmãos, é isso, né? Mas eu coloco nas tuas mãos, se for a sua vontade. 1 João 5,14 ou 5,24, ele fala que essa é a confiança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Então, se o nosso pedido estiver alinhado com a vontade de Deus, né? O Senhor, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender no tempo dele também, né? Então, embora pareça demorado, como ele falou aqui, ó, mas depressa Deus vai se levantar e vai atender a cada um de nós. Então, basta nós descansar, né? Nós temos que sermos humildes na nossa oração, né? Nós vamos ver aqui um exemplo, aqui, ó, agora, ele falou lá no versículo 1, né? O que ele falou? O dever de orar sempre, nunca esmorecer. E daqui ele está falando que aqueles que insistem, aqueles que perseveram, né? Deus vai responder a eles. E aqui ele dá um exemplo de oração para nós, como nós devemos orar. Aqui ele faz uma oração, um modelo de 2 pessoas orando. Olha o que diz no 9, Lucas 18:9. Propôs também essa parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos e se consideravam justos, desprezavam os outros. Então aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que ela se considerava justa e ela desprezava os outros, né? E daí ele diz assim, ó, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, vimos 2 modelos de oração. Os 2 estavam orando, né? Os 2 orando, né? E se você olhar ali pela oração do primeiro, parece que ele estava tendo qualidades, né? Mas o coração dele era mau. A Bíblia diz que ele se considerava justo e desprezava os outros, né? Então, o principal, ele estava esquecendo, né? O amor ao próximo. E Deus não ouviu a oração dele por causa que ele era arrogante, né? Porque ele se achava mais que os outros. E aqui, Deus aceitou a oração do publicano, né? Porque ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, quando nós orar, temos que fazer aquela oração humilde a Deus, né? Vocês lembram de Josafá, 2 Crônicas 20? Ó Deus, em nós não resta força nenhuma contra essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti, né? Ele está dizendo, ó, Senhor, nós não temos força. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos socorrer, nós vamos sucumbir, né? E aqui que nem esse
Esse publicano, ele diz que ele batia no peito e dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele está dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Né? Então, esse desceu justificado. Está dizendo que Deus aceitou a oração dele. Né? Então, não basta somente nós orar. Ah, pastor, mas eu oro o dia todo. Se o senhor chegar na minha casa, eu estou orando. Né? Então, não basta somente orar. Temos que orar também da maneira correta. Né? Então, será que a nossa oração ela está agradando a Deus? Né? Então, temos que sempre ter um modelo de oração que Jesus nos deixou na oração do Pai Nosso, né? Lá em Mateus 7, né? Mateus 6, do versículo 9 em diante, fala a oração do Pai Nosso, é um modelo de oração o qual nós devemos orar, né? Tu começa ela exaltando a Deus e acaba exaltando a Deus, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. E daí ele termina, pois teu é o poder, é o reino, é a glória para todo sempre. Tá vendo uma oração bem pequena, mas uma oração bem completa, né? Se você olhar o tamanho da oração aqui, que o fariseu leu, era bem grande, né? Ele descreveu, ele falou dele, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou que nem os outros. Né? Ele falou dele. E o publicano, ele diz assim, ó, ele só diz assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Poucas palavras, mas palavras sinceras no coração dele, né? Então a nossa oração tem que ser uma oração sincera diante de Deus. Senhor, né? O Senhor que sondas o coração, o Senhor que sondas a mente, o Senhor que conhece todas as coisas. O Salmo 139 diz que a palavra não saiu nem à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, né? É uma oração que agrada a Deus, né? Senhor, você exalta a Deus, né? E reconhece, né, quem somos, né? O Salmo 113, ele fala, né, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então você pode dizer na sua oração, Senhor, a palavra do Senhor diz que nós somos pó, é verdade, nós somos o pó, e do pó nós fomos formados do pó e do pó vamos voltar. Né? Então, ser propício a mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero perseverar na oração, não deixa eu negligenciar a oração. Né? Ele fala na sua palavra, né, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Talvez por algum tempo na minha vida eu já tive períodos maiores de oração, hoje estou orando pouco. Senhor, me ajuda eu permanecer, eu voltar à prática das primeiras obras. Então temos que pedir ajuda ao Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo, né? Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não... enfim, algo está me atrapalhando, proporciona algo para mim, né, que eu possa estar mais na tua presença. E assim Deus vai fazer. Né? Já está em Lucas 18, abre Lucas 11, tem uma parábola parecida com essa. No Lucas 11, do versículo 5, a parábola do amigo importuno. Aqui nós estamos vendo, né, um exemplo daquele que persevera, daquele que não flocha, né, daquele que não retrocede. Lucas 11, 5 diz, disse-lhe ainda Jesus, qual dentro de vós tendo um amigo, esse for procurá-lo, à meia-noite lhe disser, amigo, empresta 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e nada tenho para oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar para te dar. Digo que se não levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Né? Ele está dizendo aqui que chegou um amigo na casa dele, né? E ficou batendo lá. E o amigo lá de dentro diz, não me acorde agora, não vou levantar. E daí ele está dizendo que aquele amigo ele não foi embora sem ele conseguir o que ele queria, né? E daí aqui diz no versículo 8,
Se ele não levantar por ser seu amigo, né? Todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessário. Vamos dizer assim, ó, ele foi pedir o quê? Foi pedir 3 pão. Parece que eu vejo ele dizendo assim, ó, tu tem certeza que tu quer só 3 pão? Tu não vai voltar aqui daqui a pouco pedir café, açúcar, mais alguma coisa? Então ele disse assim, ó, e dará tudo o que tiver necessidade. Aí cumpre-se o Efésios 3:20, né? Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Ele foi pedir pão e de repente ele saiu uma sacola cheia lá de suprimento lá, né? Então, é assim, se ele não dará por ser, se ele não acordar e não ir dar o alimento por ser amigo, ele por causa da importunação, né? Lá na outra parábola do juiz Inico, a mesma coisa, né? O juiz não quis julgar, mas por que ele julgou? Por causa da importunação. Ele não temia Deus, ele não tinha benefício nenhum de julgar a causa daquela viúva, mas ele julgou por causa da insistência dela, né? A importunação que eu digo aqui no bom sentido, né? Então, está falando da perseverança, né? Então, nós não podemos flochar, né? Porque, como falou lá no Lucas 18, né? No Lucas 17, ele falando sobre a volta de Jesus, né? Então, a vinda do reino de Deus, né? Então, nós temos que ter que estar preparado para quando o Senhor Jesus voltar, né? Nós estar pronto para Ele, né? Então, vimos essa semana, né? A nossa irmã Neuza, né? Ela perseverou firme no caminho do Senhor até o final, né? Então, é isso que agrada a Cristo, até o final. Até quanto ter fôlego de vida, louvando ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, no céu, aonde for, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. O Senhor é soberano, né? Então, temos que estar preparados para isso. Abra sua Bíblia agora em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda Pedro 3:8, fala da vinda do Senhor. Então, tudo isso que Jesus explicou, por quê? Por que eu tenho que ter o dever de orar sempre e nunca esmorecer? Jesus está falando por causa da salvação, por causa da vinda dele. Esse que é o contexto de todo aquele capítulo ali, com o capítulo anterior, né? Por que eu não devo parar? Porque muitos que nós temos visto, né, têm caminhado com o Senhor por um momento, e ao longo da caminhada não tem mais prazer, né? Estão esmorecendo pelo caminho, né? E não tem mais prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não tem mais vontade de vir nos cultos, não tem mais vontade de vir na oração, da consagração, no louvor, né? Muitos já deixaram de andar com o Senhor, né? Muitos você conversa, eu sou batizado, né, mas eu estou parado, não tem mais força para buscar o Senhor, né? Então, por isso que Jesus está dizendo, ó, e se Jesus voltar agora, né? Qual é a situação dessas pessoas, né? Tem aquela parábola das 10 virgens, a Cirita pregou aqui uma vez, vocês lembram? Né? 5 nécia, 5 prudente, né? As 10 estavam esperando o noivo, né? As 10. Mas se tu chegar para uma pessoa que está desviada, tu está esperando o Senhor Jesus? Eu tô. Tu crê no Senhor Jesus? Creio, né? Mas não tem azeite, né? Está esperando que nem as nécias, né? Mas não tem azeite. Só vão subir aquelas que tiverem em azeite, aquelas que tiverem com as vestes limpas, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Vamos ler o capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá vendo? Então, nada está fora do controle do Senhor, né? Nada.
né? O que Deus quer? No versículo 8 ele diz assim, 3:8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá vendo? Então, muitas vezes nós podemos dizer assim, parece que está demorado. Não, para o Senhor tanto faz. Um dia, 1000 anos, para Ele é a mesma coisa, né? Então, se Jesus está falando que o reino está próximo, nós temos que estar preparado. Por isso que ele diz, orai sem cessar, né? O dever de orar sempre, nunca pare, nunca desista. No 9 ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pode ver que tem pessoas que estão achando que está demorada a vinda de Cristo. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia falar que no ano 2000 ia acabar o mundo, entendeu? Vai acabar o mundo, vai ser tudo destruído. E nós ficávamos apreensivos ali, né? A gente quando era criança, né? Mas por falta de conhecimento, né? A gente acreditava, né? E não foi. Hoje a gente entende, porque não é a hora ainda, não se cumpriu ainda a palavra de Deus, né? Então, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a têm demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco e não querendo que nenhum pereça. Você imagina se o mundo tivesse acabado, se Jesus tivesse voltado no ano de 2000, como eu acreditava que ia acabar o mundo, eu não teria sido salvo, entendeu? Eu não tinha aceitado a Cristo, eu não conhecia Cristo naquela época. Então, por isso que diz aqui, não querendo que nenhum pereça. Então, Deus sabe de tudo, de todos os que serão salvos, né? E Ele não quer que nenhum pereça. Então, sem o evangelho ter sido pregado para todos, e até aquela última alma ter sido alcançada, né? Não vai vir, Jesus não vai vir. Então, Jesus só vai vir quando a última alma tiver aceitado Ele como Salvador e tiver arrependido dos seus pecados e ser convertido. Olha como diz no 10, viverá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e elementos se desfarão abrasados, também a terra e obras que nela existem serão atingidas, né? Então, no 11, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, prédio, apartamento, terra, árvore, tudo vai ser destruído, né? Vai ser, como diz a palavra do Senhor, né? Se desfarão abrasados. Tudo vai ser destruído. Mas ele diz que no final do 11, né? Como nós temos que viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você consegue ver o céu derretendo em fogo e caindo, destruindo tudo, né? Vai ser assim que a palavra de Deus diz. Daí diz, olha o que diz no 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Né? Então, aqui que nós se encaixamos, né? Nós seremos poupados, nós seremos guardados, porque Deus reservou um novo céu e uma nova terra para aqueles que perseveram, né? Então, como ele falou no versículo 11, né? Deveis tais coisas, como vive o santo procedimento e piedade. Então, nós temos que viver de maneira santa, assim que Deus requer que nós venhamos viver, né? Então, nessa noite, Deus, Ele fala para nós, né? Orarmos mais, né? Então, como que nós podemos orar, né? Podemos orar a todo tempo, aonde que nós estiver, né? Que nem está trabalhando em casa, né? Está orando, né? Eu comecei a fazer ginástica agora na academia por causa para diminuir o peso, por causa da minha saúde, não é por estética, mas é por saúde, entendeu? Estou indo. E volta e meia eu estou lá meia hora lá na esteira caminhando, eu estou ali orando, né?
orando por aquelas pessoas que estão ali, né? E assim, você está na sua casa, está fazendo uma atividade, está orando, né? Está deitado, está orando, está viajando, orando, né? Orando em espírito, né? Orando em espírito, assim, em pensamento, né? Orando baixinho, você pode orar. Então, aproveite todo horário que tiver para orar, né? Seja perseverante, aproveite as oportunidades que Deus vai recompensar a cada um de nós, né? Então, no tempo certo Ele vai fazer justiça, no tempo certo Deus vai ouvir a nossa oração, né? Então aqui ele fala dois exemplos, né? De pessoas que perseveraram na oração, né? Perseveraram na sua atividade e foram ouvidos. Então, se nós perseverarmos no caminho do Senhor, nós vamos agradar a Deus, né? Então, é isso que Deus se agrada, né? Como diz lá em Apocalipse, né? Eles, pois, venceram, né? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram em face à morte, não amaram a própria vida. Eu estou dizendo assim, ó, nós permanecer em Cristo a ponto de passar a espada na nossa cabeça, dizer, nega Cristo ou nós vamos te matar. Mata, mas eu não vou negar o meu Salvador. Foi isso que Apocalipse diz, né? Por causa do sangue eles venceram. Então, o sangue de Jesus deu poder a eles, deu força para eles, deu condições deles resistir e eles não negarem. E do testemunho que deram, eles preferiram morrer. Como tem os heróis da fé ali em Hebreus 11, né? Que homens passaram a espada, coreado vivo, cerrado pelo meio, né? Eles não flocharam. Né? Então, é isso que eu estou dizendo, perseverar a ponto de extremo, né? Ao ponto extremo. Então, que Deus ele nos dê essa perseverança, né? Que nunca nós venhamos desistir. Né? Então, aqui temos crianças, jovens, né? E recém estão começando a vida, né? Nunca pare, nunca continue. Né? Continue que terá recompensa. Vimos agora uma anciã, a dona Neuza, né? Uma senhora, uma vovozinha, né? Foi até o final da vida dela firme com Jesus, né? Então é isso que está dizendo, até o final da nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade, passo para o pastor Ademir. Amém. Amém, pastor. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.